Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus. Você já ouviu essa canção? Bom, essa canção está baseada em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz aqui justamente o que eu falei, né? Nenhuma condenação há para agora, pois já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Na palavra anterior, se você não viu ainda, dá uma olhadinha depois. A gente fala sobre Romanos 7, que fala que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Quem me livrará desse corpo? Porém, Romanos 8 é um complemento muito poderoso que eu achei que é muito importante eu passar para eles. Diz assim, nenhuma condenação há, ele está falando dos males, das dificuldades, da natureza pecaminosa no capítulo 7, e essa frase diz que hoje nós vamos entender que o cenário que Paulo está falando é da luta da carne contra o espírito, que eles vão lutando. A carne quer levar-nos para o inferno, a tua carne quer te levar para o inferno. A tua carne, você tem diabetes e a tua carne quer que você coma um monte de doce. Você tem colesterol alto, sua carne quer que você coma coisa gordurosa. Então a nossa natureza pecaminosa, ela sempre quer nos levar. Você tem dificuldade com bebida, vem situações para você ser tentado. Dificuldade na área do seu pecado, vem sempre dificuldade. Porém, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, porque ele vive no Espírito, né? Então, o que é viver no Espírito? É nascer de Deus. É aquela pessoa que ela tem um relacionamento com o Espírito Santo. Em Romanos 8:2 diz assim, ó, porque a lei do Espírito de vida é Cristo. Jesus te livrou do pecado e da morte. Então, em Cristo Jesus, você foi livrado do pecado e da morte. Então, as condenações do passado, elas caem por terra quando você aceita o perdão de Deus, quando você decide viver na plena liberdade, né? Então, o que eu quero te dizer, hoje você vai viver a plena liberdade em Cristo. A palavra de Deus diz que se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então, uma liberdade é poder dizer não. Quando eu estava num processo de conversão, não sei se você já passou pelo processo de conversão, eu me estranhei porque eu estava num ambiente, estava todo mundo bebendo e falei, nossa, eu estou na maior alegria e não preciso mais beber. Estou na maior alegria aqui, espontâneo, e não quero estar aprisionado nisso. Não quero estar bebendo. Então é um sinal de Deus que eu tinha sido liberto. E ali, quando eu larguei do cigarro, eu tive uma dificuldade muito grande para largar do vício do cigarro. Eu me converti, eu chorava, eu me sentia mal de estar fumando. E aí, o que aconteceu? Eu estava num ambiente de trabalho e conversando com algumas pessoas, eu tinha um cigarro assim, eu tinha o hábito de catar o cigarro e fumar em parceria com alguém. Eu vi aquele cigarro, meu físico fez assim para pegar o cigarro. Eu falei, nossa, mas por que eu vim pegar esse cigarro? Eu não estou fumando mais, pus o cigarro de volta, cigarro aceso dos colegas que eu estava conversando. Então eu entendi que naquele momento eu tinha sido liberto. Então Deus, ele quer que você seja liberto de todo mal. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então a natureza pecaminosa vai ter a tendência, vai ter a predisposição. Igual a pessoa que ela é gorda, ela tem predisposição para engordar. Ela come às vezes ao mesmo tempo tanto que outra pessoa, mas ela tem um metabolismo mais lento e ela vai automaticamente engordar mais fácil. Uma pessoa que tem uma predisposição para ter diabetes, ela comer doce, ela vai ativar a diabetes mais do que a outra pessoa. Então, existe em nós uma predisposição para pecar na área da nossa fraqueza, mas nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que vive no Espírito. O Espírito Santo te guia, te guarda, te limpa, e existe um processo que se chama santificação. Santificação
é uma pessoa que ela vai entendendo que ela quer estar mais próximo de Deus na sua vida devocional diária e ela começa a renunciar a pequenas coisas. Ela mentia, ela não mente mais. Ela furtava, ela não furta mais. Ela ofendia, ela não ofende mais. Ela cometia falso testemunho, ela desonrava os pais, ela começa a honrar os pais. Ela começa a ser despertada, porque é acionado dentro dela como se fosse um sensor chamado Espírito Santo. E esse sensor chamado Espírito Santo, ele tem a função de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então são três coisas, ela vai falando, isso é pecado, eu vou ser justo, eu vou ter juízo. A pessoa começa, quem não peca, quem começa a ser justo e tem juízo, é uma pessoa que começa a transformar a sua vida, porque ela não vai ficar caindo nos pecados, ela é uma pessoa que vai viver numa justiça plena e é uma pessoa que vai ter no juízo de não se envolver em coisas que, eu não vou pular de paraquedas porque vai que o paraquedas não abre, não vou fazer bug jump, olha, eu não vou fazer algo que vou arriscar a minha vida. Então ela começa a ter mais juízo, justiça, lá, opa, eu tenho que ser certo, comigo também. Olha, até com ela mesma, ela é mais justa. Então, pecado, justiça e juízo são como se fosse um sensor que o Senhor Deus coloca dentro de nós quando nós recebemos a fé e o Espírito Santo e Ele nos ajuda. É claro que nós vamos num processo que cada um tem o seu nível. Tem pessoas que se convertem, elas têm uma mudança radical do dia para o outro. E tem pessoas que se convertem, que elas têm um processo mais lento, paulatino. O importante é você estar conectado com Deus, entendendo esse processo, porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, que não anda na carne, mas que anda no Espírito. Então eu vou orar para que você seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e deixe de lado toda a culpa, deixe de lado todo medo e se lance com fé, porque o amor lança fora todo medo e você seja cheio e pleno do Espírito Santo, porque nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Então o sangue de Cristo verteu na cruz do Calvário pela tua vida e eu quero orar por isso, amém? Querido Espírito Santo, estamos aqui, ó Deus, diante da sua presença, Pai, agradecendo o Senhor, porque o Senhor é Rei, o Senhor é louvado, o Senhor é engrandecido. Vem com teu Espírito Santo ativar dentro de nós esse sensor que nos mostra que nós temos que ter juízo, temos que se arrepender do pecado e temos que ser pessoas justas e que essa ativação venha se manifestar dentro de nós para que possamos cada dia estar próximo do Senhor na nossa casa, na nossa família, no ministério, no trabalho, nos relacionamentos, em todos os lugares que nós vivemos no nosso dia, que o Senhor venha se manifestar em nós. Abençoe teus filhos no dia de hoje, que seja um dia maravilhoso, um dia extraordinário, cheio das bênçãos de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Só pode dar certo seu dia, só pode dar certo sua vida. Então, se você tem uma pessoa especial, compartilhe para essa pessoa especial, mas falando que o porquê que você está compartilhando, que você quer ela receber essa palavra, que essa palavra pode mudar o dia dela, pode melhorar a situação dela. Enfim, faça algo com excelência, não precisa sair igual um doido mandando para todo lugar, não. Mande para uma pessoa, mas mande de todo o coração. Depois você pergunta, você ouviu a palavra, o que você achou dessa palavra? E assim você vai fazendo discípulos para Deus através da compartilhação, do compartilhamento da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe teu dia, graça e paz.